Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Péricles Nóbrega, tá? Eu sou doutorando em administração pelo Núcleo de Pós-Graduação em Administração da UFBA, psicólogo do Sertão PE, tá? E esse trabalho aqui faz parte da minha tese. Ele foi escrito também pela professora Sônia Gondim, doutora em psicologia pela UFRJ e docente da Universidade Federal de Uberlândia, e por minha orientadora, a professora Diva Rove, tá? Doutora em administração na UFBA e também docente da minha instituição. E também gostaria de agradecer o apoio do CNPq, no desenvolvimento do projeto, tá? Então, o título do trabalho é Teletrabalho, Experiências, Possibilidades e Estratégia de Atuação de Teleservidores, faz parte da minha tese de doutorado. Então, é importante, gente, a gente compreender que novas formas de trabalho estão surgindo nos últimos anos, tá? Teletrabalho é apenas uma delas. A pandemia de Covid-19 acabou acelerando todo esse processo, tá? Então, as pessoas foram pegas meio de surpresa com todo o acontecimento da Covid-19 e as organizações não podiam parar e deixar de entregar serviços ou mesmo deixar de acompanhar alguns processos. Então, especificamente na administração pública federal brasileira, foi implementado o programa de gestão de desempenho, que, dentre outras coisas, torna o teletrabalho uma das formas oficiais de desenvolvimento de atividade do Serviço Público Federal, tá? Ela busca maior eficácia e eficiência das atividades, tá bom? E melhores condições de trabalho para os servidores públicos. Só que isso tudo, gente, causa impacto na saúde mental, né? Então, as pessoas trabalhavam de uma forma, tá? Então, houve uma mudança muito brusca, muitas vezes sem o devido acompanhamento, sem devida preparação, e as pessoas acabaram se encontrando um novo mundo, tá? Então, isso acabou causando alguns impactos. Então, alguns estudos de revisão sistemática apontam para a necessidade de aprofundamento na compreensão, na relação entre o teletrabalho e a saúde mental, o que praticamente não existe, tá? Esse tipo de estudo. Então, dois construtos, eles são muito importantes aqui de a gente poder compreender. O primeiro deles é o redesenho do trabalho, a gente vai ver daqui a pouco melhor mais uma definição desse construto, tá? Em inglês ele se chama job crafting, tá? Então, ele já surge como um dos construtos mais investigados nesse contexto. E ele surge para contribuir com o bem-estar e a qualidade do desempenho nesse tipo de situação, tá? Outro é a questão de satisfação do teletrabalho, ou seja, as pessoas estão gostando desse novo modo de trabalhar, tá bom? Então, são dois construtos que vão ajudar bastante a gente aqui a compreender isso tudo. Nesse sentido, o objetivo desse artigo é analisar a experiência de teleservidores, sentimentos, vantagens, mudança do desenho do trabalho, e uma das primeiras instituições federais de ensino a adotar oficialmente o teletrabalho. Essa aqui é a terceira organização, tá bom? A adotar oficialmente o teletrabalho é, dentro do MEC, tá bom? Na estrutura do MEC. Então, alguns conceitos eles são muito importantes de serem trabalhados. O primeiro deles é teletrabalho, evidentemente, e pode ser definido como uma atividade realizada em qualquer local, a qualquer momento, não se restringindo ao trabalho de home office, tá? Home office é uma subespécie do teletrabalho. Então, assim, basicamente, o que a gente tem que compreender é você poder desenvolver qualquer, qualquer tipo de atividade fora do seu ambiente local de trabalho, utilizando as ferramentas de tecnologia da informação e comunicação. Basicamente isso. Como já foi dito aqui, então, diante da lacuna existente na literatura, torna-se necessário avançar na investigação também sobre sentimentos. Tá? Então, como é que as pessoas estão reagindo a isso? Elas estão felizes, estão tristes? Como é que elas estão? Então, esse estudo aqui se propõe também a investigar isso. Tá? Com relação ao redesenho do trabalho, tá? Que é o RDT, né? Que a gente pode abreviar aqui para RDT, redesenho do trabalho, ele se apresenta como um conjunto importante, tendo em vista que nessa ação dos trabalhadores passa a assumir um papel ativo de mudança, ou seja, as pessoas passam a ser muito mais atuantes, elas passam a ter uma voz mais ativa no processo decisório. Então, eu vou fazer minha atividade assim, eu não vou fazer assim, eu vou trabalhar na hora que eu quero, tá? Então, essas possibilidades são vistas com muitos bons olhos. Então, assim, elas ter esse papel ativo nas mudanças gera físicas ou cognitivas, como falei aqui, processos decisivos no trabalho. E o método, gente, empregado justamente foi do grupo focal, em sua modalidade online. Evidentemente, isso tem um motivo, né? Então, para se aproximar da, do estudo, justamente, como se trata de teletrabalho, então, se fez a opção pela modalidade do grupo focal online, tá? Como a gente vai ver aqui, ela é extremamente interessante porque ela permite que pessoas de vários locais possam participar, tá? Aqui é uma característica dos participantes, então foi feito um convite para várias pessoas com alguma experiência, tá? Então foi feito um convite online para várias pessoas que trabalham nessa organização. Vocês
podem perceber aqui que existem vários perfis de pessoas. Isso é interessante porque as pessoas têm experiências diferentes, né? Então, a ideia aqui é justamente pegar a experiência de cada um e tentar compreender o fenômeno. Aqui é um roteiro do Grupo Focal Online, tá? Então, basicamente, a gente quis investigar a experiência com o teletrabalho, redesenho do teletrabalho, sentimentos, atitudes e afetos positivos e negativos. Então, é interessante que depois vocês dêem uma olhada nesse roteiro, tá? Tem as perguntas todas aqui. O método, né? Então, a análise de dados foi feita a partir da técnica de análise categorial temática. A pesquisa foi submetida e aprovada, isso é muito importante, para um comitê de ética, tá? Que permitiu isso. Os resultados apresentados a partir de convergência e divergência dos participantes, porque isso aqui é uma das características justamente do grupo focal, né? O grupo focal, ele tenta ver isso, as diferenças entre as pessoas e de que modo pode sintetizar a melhor compreensão do fenômeno investigado. Os resultados, gente, foram todos apresentados em uma forma gráfica, que, de certa forma, é uma novidade, tá bom? Nos estudos brasileiros, assim. Então, isso aqui, por exemplo, vocês podem ver a matriz de acesso a nível consenso de censo, com relação a vantagens e desvantagens de teletrabalho. Então, percebam que aqui a vantagem e desvantagem dela surge de várias formas, tanto de concordância como discordância entre os participantes. Também aqui estratégias para servidores para manter a saúde mental. Então, como é que as pessoas estão desenvolvendo, tá? A sua atividade da melhor maneira, a fim de manter sua saúde mental. Então, percebo que através de discursos isolados, convergentes, tá bom? Aqui é uma matriz de acesso ao nível de consenso de censo, redesenho, então foram identificados 4 tipos de redesenho no trabalho, um mais amplo, uma para novas tecnologias, outro para ajustes pessoais e procedimentais, e também teve pessoas que disseram que não precisaram de reconfigurar nada do seu trabalho. Tá? Essa matriz aqui, ela contribui para a questão de informações proxêmicas e paralinguísticas. Isso aqui é muito interessante, gente, para a questão de acesso a sentimentos. Então, questão de intensidade, tá? Então a pessoa fala, sou muito feliz. Então, na medida que tu vai falando isso, fica mais próximo, fica mais fácil a gente conseguir acessar sentimentos. Isso aqui é uma síntese dos resultados, tá? Então a gente consegue observar vantagens, desvantagens, os tipos de redesenho, sentimentos, atitudes positivas e negativas com relação ao teletrabalho. Então, por exemplo, assertividade, gratidão, interjeição emotiva, alegria, satisfação. Então, percebam, né? Que basicamente há uma grande aprovação, sim. Tá? Então, chegando aqui nas considerações finais, repensar o trabalho se mostra necessário, tá bom? A investigação que as pessoas percebem uma melhor condição de trabalho, a utilização do grupo focal permitiu que várias pessoas participassem, as análises merecem destaque pela questão dos elementos gráficos, tá? Sentimentos também foram acessados, que é muito difícil, por se tratar de, e assim, limitações, né? Por se tratar de uma abordagem qualitativa, estudos quantitativos devem ser fomentados, tá? Estudos longitudinais e fora do contexto brasileiro, tá? Também, tá bom, gente? Então, aqui são algumas referências, tá? E muito obrigado. Lembrando que em 8 minutos, tá? É uma síntese do trabalho, mas fica a dica aí para quem quiser depois ler o artigo, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Certo, então, Péricles, muito obrigada, né? Obrigada pro Péricles do vídeo também, para os dois do vídeo, né? O vídeo assíncrono e o síncrono. Vamos lá, né? Enfim, eu acho que essa temática, né, a discussão, né, do trabalho remoto, ela, claro, que ganha muita força pensando na pandemia, né? A gente sabe que tem essa explosão de trabalhos, inclusive eu orientei já trabalhos de conclusão de curso acerca desse tema, e eu fiz algumas considerações breves também, porque nós temos um tempo enxuto aqui, Certo. né? Eu estou pegando aqui o arquivo para abrir enquanto, né, para me guiar. Eu sempre acho, quando a gente pensa na tua apresentação agora do vídeo, tu fala que o home office é tipo uma subespécie do teletrabalho. Mas eu sempre acho rico e interessante a gente pensar, porque tem teletrabalho, trabalho remoto, home office, né? A gente tem uma série de, digamos, de conceitos que às vezes a gente toma como sinônimos, mas às vezes não é sinônimo. Eu, particularmente, não sei as nuances, né, que tem, mas eu acho que poderia, fica como uma sugestão, enriquecer, né, no artigo, colocar isso, deixar isso mais claro, tá? Não sei se está no artigo, mas eu não percebi na leitura essas diferenciações, né? Já que está no título, né? A questão do teletrabalho. Esse seria um ponto, assim, né? Vou falando, depois a gente, né,
volta, né? É, acho, e aí, assim, uma pergunta, né? Bom, eu vi que no Grupo Focal Online só tinha um homem, né? A restante todas mulheres, né? Então, acho que é uma limitação que seria interessante a gente ver depois, já que tu mesmo traz, né, a questão de ser longitudinal, então, de fazer de novo, talvez ver se tem uma questão de gênero envolvida ou não, né? E aí também ficou uma pergunta, assim, essas pessoas eram de empresas, instituições diferentes ou todas da mesma? Todo mundo junto. Da Todo mundo mesma junto não, na mesma organização, né? na mesma organização. Porque aí também fica uma pergunta, né, Pérez? Porque em algum momento fala assim, pela facilidade e tal. Bom, mas se as pessoas estavam na mesma cidade, será que também não seria interessante pensar um grupo focal presencial em um dado momento? Não sei. Então, assim, só para... Eu não sei se eu deixei claro no texto, talvez não tenha deixado, mas... Posso falar? Só assim, ou quer falar Pode, logo tudo? claro. É porque é o seguinte, na verdade, como o Grupo Focal Online, ele ajudou nesse processo. Por quê? Porque como está todo mundo, esse grupo aí está em teletrabalho, então, assim, inclusive tem até o discurso de uma das meninas que participou, que ela é designer, né? Ela é programadora visual. Então, assim, ela trabalha na cidade, né? Ela trabalha na cidade chamada Oricuri, fica a pouco mais de 800 quilômetros de Recife, só que ela reside em Recife. Então, assim, toda semana ela faz esse percurso de Recife, Oricuri, aí chega final de semana, aí voltava para casa. E agora não, agora ela passa 100% do tempo dela em Recife. Então, assim, o que aconteceu é isso, que muitas dessas pessoas estavam todas espalhadas. Então, o Grupo Focal Online, ele ajudou nisso, de que as pessoas que estavam mais distantes e tal, pudessem participar. Mas é isso que é interessante, justamente porque talvez mostrar que talvez a residência dessas pessoas talvez seja em lugares diferentes. Na tabela de apresentação dos Ah, entrevistados, entendi. E mesmo que deixar eles isso claro, não é isso? eu sei que tem um resultado de pesquisa que tu fala isso, da questão de economizar no trajeto, de não ter que ter toda a Isso. questão da logística, né? Isso eu lembro de ter Uhum. lido. Mas talvez fica como uma sugestão, né, Tá. Péricles, de Não, adorei, talvez adorei. colocar as cidades que estão essas pessoas, né? Mesmo Perfeito, que elas entendi. trabalhem na mesma instituição, mostrando o quanto que Entendi. também tem essa mobilidade, né? Que isso Tá. também é um resultado do trabalho remoto, né? As pessoas, E, né? E, enfim, acho que pode ser um achado de pesquisa também. não, O não, tempo legal, não tá. tinha Deixa eu ver pensado como é isso que tá o não. tempo. É, Né? Então, eu vou continuar falando mais um pouquinho aqui. Não sei se eu já estourei o tempo, vou falar para acabar aqui. Né? uhum. No trabalho ali tinha alguma questão, acho que foi na questão de formatação, que faltou o número do comitê de ética, ali ficou um XXX, Na verdade, eu não coloquei só mais no... para, né, que passou. Sim, sim, E, sim, sim, sim. e eu achei interessante nos teus. Daí eu já encerro com uma pergunta, porque tu fala como achado de pesquisa a questão da disponibilidade, uma certa queixa de duas do grupo focal, mais ou menos, me pareceu, dessa disponibilidade constante que a gente se coloca no trabalho remoto, e aí eu posso falar também como professora, né? Que eu tenho os Sim. alunos que mandam mensagem meia-noite, né? Acham que eu não durmo, né? Enfim, e acho que todos vocês, em alguma medida, já passaram por isso. E É. eu acho que esse aspecto que tu colocas como negativo, né? Então, essa questão da disponibilidade, eu acho que tem um gancho interessante. E a questão da falta de interação presencial. Eu acho que é um outro ponto que dá para abrir, tá? Como aspectos, né? Porque eu acho que sim, a gente vende com muita, a gente pode enxergar com muitas vantagens do trabalho remoto, até mesmo essa questão de poder morar em outra cidade, etc. Mas eu Uhum. acho que tem dois aspectos, né, dessa disponibilidade, dessa questão presencial, né, da interação que longitudinalmente podem trazer outros desdobramentos. Não sei, uma reflexão que eu deixo e aí com isso eu encerro a minha fala. É isso. Uhum. Mas te agradeço. Obrigada, viu, Péricles? Eu que agradeço pelas contribuições. Professora, eu coloco o próximo vídeo, quer dizer, o próximo vídeo não, na ordem seria a da Débora agora, né? Na ordem que Isso. está ali no site. Eu acho que a gente deixa, né, para os demais participantes no final, se quiserem comentar o trabalho do Péricles, a gente abre, né? Podemos seguir Legal. na ordem. Débora, você compartilha daí os slides? Compartilha, só um minutinho. Tá. Vocês estão vendo certinho? Sim, Perfeito. tá Pode começar? isso.
Sim. Vou colocar só o cronômetro aqui também para não estourar. Pessoal, boa tarde, prazer, meu nome é Débora, sou estudante de doutorado em Ciências Sociais e Empresariais, atuo na área de recursos humanos há 20 anos, dentro de empresas, e isso me fez justamente estar aqui apresentando esse trabalho. Basicamente, o trabalho ele é sobre burnout em líderes e a batalha diária dos líderes, né, como um principal pilar das organizações. Esse trabalho ele tem um site também, chama SOS Burnout, que para mim isso é uma causa, né? sosburnout.org. E também eu estou em vias de defender essa tese. Bom, falando um pouquinho da agenda, resumo, problema, fundamentação, estrutura, metodologia, análise, conclusão, contribuição, impacto e recomendação para as empresas. Resumo, é um trabalho que ele traz basicamente a análise da síndrome de burnout em líderes como um olhar de buscar entender o que leva uma pessoa ou não a chegar ao burnout. Então, eu procurei utilizar as duas principais ferramentas de burnout, que é o Burnout Assessment Tool, que é do Vilmar Schaufelli, que é uma nova ferramenta, e a consagrada, que é o MBI, Maslow Burnout Inventory também. E a teoria da conservação de recursos como a lente teórica. O trabalho ele tem como objetivo entender quais são as características dos líderes, quais são os recursos que eles têm, de que maneira que isso pode influenciar no processo de desenvolvimento da burnout, seja em termos de categoria, né, quais são esses recursos e quais são os níveis que eles podem influenciar. As entrevistas é um trabalho predominantemente qualitativo, né? Então foram feitas entrevistas em profundidade para também reforçar tudo que foi identificado. Também foi feita análise de documentos e também, não só, né, análise de redes sociais, como análise também de vídeos no YouTube. As descobertas, de fato, vêm como um olhar muito simples, né, e muito profundo ao mesmo tempo. A gente tem aquela frase que é complexo ser simples, né, mas ele é simples no sentido de entender que sim, os recursos, eles entram numa dinâmica de perdas e ganhos, de maneira que sim, faz a diferença os tipos e os níveis de recurso, e a gente apresenta no final quais são os recursos. Também fala sobre prevenção, combate e exaustão, e também traz algumas recomendações para as empresas. Falando do problema de pesquisa, justamente tentei já antecipar, né, como que isso influencia dentro do esgotamento dos líderes. Então, a ideia foi analisar a dinâmica de perdas e ganhos nas rotinas. Na rotina significa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, examinando quais são os tipos de recurso, como eles utilizam, como que eles lidam com o estresse crônico e a teoria da conservação de recurso como a lente teórica. Falando sobre a fundamentação, já antecipei, então a gente tenta trazer duas ferramentas, uma muito consagrada, que é o Maslow Burnout Inventory, e o Burnout Assessment Tool, que vem ganhando espaço. Lente teórica e conteúdo complementar dentro da análise de resultados, foi trazido também uma série de artigos científicos que complementassem a validação das categorias identificadas. Eu não vou entrar aqui mais no detalhe sobre a fundamentação teórica, mas isso é um pouquinho do que vem, definição de burnout, as categorias das diferentes ferramentas, a teoria da conservação de recursos, princípios também, que foram trazidos. A estrutura. Foram avaliados mais de 500 materiais teóricos e foi tomado cuidado de journals com grande impacto científico. Foi utilizado, dentro disso, né, foi identificado um instrumento psicométrico que seria aplicado. Depois disso, foi feito entrevista estruturada, semi-estruturada. Deixei espaço também para eles falarem, foram feitas 20 entrevistas. Análise de redes sociais, LinkedIn, Facebook, análise de YouTube com critérios, então, vídeos que tivessem mais de 1.000 visualizações ou canais com mais de 1.000 inscritos, e isso gerou basicamente 23 categorias de análise que depois a gente sintetiza nas 10 principais. A pesquisa foi feita uma pesquisa qualitativa, usando entrevistas, documentos materiais, 20 entrevistas em profundidades,
que geram também uma série de análises complementares, 702 comentários em redes sociais, 20 postagens, em 20 postagens e vídeos publicados. A principal evidência são as entrevistas. A gente usou o Burnout Assessment Tool como uma primeira ferramenta para triar justamente o nível de burnout que as pessoas estavam, para que pudesse depois fazer a entrevista em profundidade. O roteiro da entrevista, a guia da entrevista, também utilizou o Burnout Assessment Tool, mas justamente foi de forma aberta para entender. O BAT ele foi configurado no formulário eletrônico, gerando 163 respondentes, e depois, na triagem, a escolha dos entrevistados foi feita uma seleção de 20 pessoas para a entrevista em profundidade, com pelo menos 10 anos de experiência e uma pontuação no teste em pelo menos 60% nas dimensões. Falando sobre a análise dos resultados, então eu cheguei nas 10 principais categorias. Elas têm entretenimento, rotina, atividade física, hobbies, que são recursos que são identificados para melhorar, ajudar os indivíduos a gerar mais energia. Isso significa que ele entra numa categoria de recursos de descompressão e diversão. Depois a gente vai no segundo agrupamento, que é apoio emocional da família, atividades sociais com amigos e outras pessoas, e psicoterapia, que atua fortemente no suporte aos aspectos emocionais da burnout. Então, isso também a gente agrupou. E, por fim, a prática de espiritualidade, perdão, que na verdade é solitude, não solidão, repertório cognitivo emocional favorável e busca de conhecimento e novas ferramentas, considerando como recursos intelectuais e emocionais que fortalecem as características pessoais. E eu não vou entrar aqui no detalhe da análise do resultado, mas a conclusão. Então, a burnout ela tem três, basicamente, pilares, né? A exaustão, o cinismo e a ineficácia. Então, a gente chega à conclusão justamente que os recursos de descompressão e diversão ajudam o indivíduo a reformular sua própria fadiga e minimiza a exaustão e falta de energia. Suporte social e emocional ajuda na distância emocional e no cinismo, e também recursos intelectuais, emocionais, espirituais, justamente fortalece e reverte os prejuízos gerados na dimensão de autoeficácia, que traz aqui ineficácia. Então, trazendo um pouco de contribuição e impacto, esse trabalho eu tomei bastante cuidado de verificar se tinha algum trabalho parecido ao redor do mundo. No Brasil, nenhum trabalho tinha essa mescla entre BAT e Burnout Assessment Tool e MBI, e trazendo com a teoria da conservação de recursos. Então, a gente tentou aprofundar bastante para entender como que isso poderia trazer mais luz, não só para o indivíduo também, como para as empresas, trazendo clareza. Então, recomendações para as empresas, falta aqui um minutinho, menos de um minutinho, né? Basicamente, a gente sugere colocar na agenda do C-Level, entender quais são os elementos ali de fator cultural de burnout dentro das empresas, estabelecer o orçamento apropriado e, a nível tático, avaliar as áreas, preparar parceiros de negócios do RH para identificar sintomas, preparar a área de saúde e segurança para uma abordagem mais inovadora, disruptiva e também mais prevencionista. Nível operacional, educação executiva, preparação do RH, e no nível de controle e suporte, o que a gente sugere sempre é definição de KPIs, avaliação burnout nos profissionais de RH, e considerar que, sobretudo nos estudos da burnout, a falta de segurança psicológica ela é um fator catalisador. Tá? Então, para respeitar o tempo, eu passei 10 segundinhos aqui, mas esse é o trabalho. Agradeço o tempo de vocês e fico aberta para comentários. Obrigada. Certo, Débora, obrigada. Teve que falar rápido até porque o artigo tinha 24 páginas, assim, e as letras coladas, né? Então, assim, foi um desafio ali dar uma... E em inglês também, daí eu digo, meu Deus, vou ter que, né? Mas, enfim, agradeço, né? E dá para ver que tem uma coleta robusta, então, quando tu apresenta, diz, é o final da minha tese, eu tô para, né? Então, dá para perceber que tem, eu acho que... E aí eu fico pensando até o teu próprio burnout, né? Será que não tem aí um momento autoetnográfico para contar, né? Porque eu acho que é raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Mas, assim... né? Acho que e aí sempre, né, de manhã cedo eu participei de uma sessão como moderadora também, e eu falei, teve um trabalho também, tinha um trabalho de burnout, eu sempre digo, né,
que eu conheço uma pessoa, uma amiga, enfim, que ela estava trabalhando muito, foi parar na psiquiatra e a psiquiatra perguntou para ela assim: tá, e aí, o que que tu faz quando tu descansa no teu tempo livre? Ah, eu durmo, é quando eu durmo. E aí a psiquiatra, nossa, tem algo muito errado, né? Por exemplo, não, descansar não é quando tu dorme, tá? E eu acho que, enfim, né? Eu acho que tem todo, e eu acho que o teu trabalho, ele fala, né, sobre isso, né? O quanto que a gente está achando que, né, para descansar é só dormir, né? Só, enfim, né? E é uma medida. Mas indo para as considerações que eu escrevi aqui, que eu fiz, né, que eu organizei, acho que, né, tem toda a questão de burnout, né, da pesquisa qualitativa com Creswell, e aí tu explica, né, também achei interessante essa triagem que vocês fizeram, né, que foi feita, né, de 163 depois para achar 20, né, fiquei com uma dúvida, uma pergunta, né, de por que essa decisão de mesclar entrevistas com rede social? Não sei se está claro no texto, mas eu fiquei com essa dúvida. Por que essa decisão, né, de fazer essa junção, né? Essa seria uma pergunta. Também na tua apresentação, na tua apresentação tu fala de análise de conteúdo, né, e cita né? Mas no texto tem alguma coisa de análise temática. E análise temática e análise de conteúdo não são necessariamente sinônimos. Então acho, né, então fiquei com essa dúvida, né, assim, se é uma, se é outra, né, e tudo mais. Achei interessante os resultados, né, falando de exercício físico, terapia, hobbies, espiritualidade. E aí tem as recomendações que tu traz ali no final para o management, né, para as empresas. Mas aí eu te deixo uma provocação e com isso eu encerro a minha fala, né, que espiritualidade, hobbies, exercício físico, tudo isso a gente sabe que é preciso fazer fora da empresa e não dentro dela, né? E o burnout, ele, inclusive, requer uma licença, né? As pessoas entram de licença. Então, como para poder se recuperar, né? Então, como é que essa recomendação dentro, sabendo que o que aparece está fora da empresa. Então, será que talvez as empresas entender que a gente precisa de mais tempo fora das empresas? Será que não é uma reflexão para justamente não ter burnout? Enfim, com isso eu termino a fala. Obrigada pelas considerações. Algumas coisas eu vou tentar explicar. Há só uma consideração também que eu percebi que vocês perguntaram no trabalho do Pericles, são 12 mulheres e 8 homens, tá? Eu abri ali para ver rapidinho que eu não coloquei esse dado. Falando primeiro da primeira pergunta. A gente sabe as críticas sobre a pesquisa qualitativa, né? Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me doeu no doutorado. E principalmente quando eu comecei a fazer as análises dos artigos científicos globais. Então, o que a gente tentou foi minimizar a crítica. E aí, justamente, fazer uma análise robusta. Tanto que, assim, hoje eu faço parte de um grupo de WhatsApp também, de burnout, e eu estou pensando seriamente em colocar isso como uma quarta possibilidade de evidência. Então, as entrevistas, elas foram muito para entender o processo, né? O que está acontecendo com a Débora em relação ao processo de recuperação dela, de perdas e ganhos de recurso durante a semana. E aí, dentro dos vídeos, e tem vários vídeos de relato de burnout no YouTube, a gente começou a bater se a narrativa era parecida, né? Porque eu também, assim, foi meu primeiro trabalho de investigação a fundo, né? De ouvir, entrevistar pessoas, né? Apesar de eu fazer isso como RH, é diferente fazer isso como cientista. Então, eu entrei nesse processo muito de degustar, falar assim, deixa eu ver se o vídeo, a pessoa, ela vai relatar a burnout da mesma maneira. Deixa eu ver se no vídeo vai aparecer as mesmas categorias, né? E aí apareciam situações do tipo a busca de novos aprendizados, a questão da família, que foi fundamental. Tanto que, assim, essa fala do título do artigo, eu me lembro perfeito a menina falando, sabe? A minha família colocou os limites para eu jogar as cartas na mesa e falar, vai até aqui só a empresa, sabe? Então, eu queria ver isso, e isso foi muito importante, porque nas redes sociais isso veio de uma maneira muito verídica também, né? E aí, já o grupo do Facebook, ele já traz uma outra característica, porque ali as pessoas começam a falar sobre o processo delas de recuperação. Então, a importância da terapia e tudo mais. Então,
Esse foi o intuito, a gente olhar para falar assim, vamos diminuir críticas, a gente quer fazer uma pesquisa robusta, a gente quer fazer publicação internacional em cima dela, e aí a gente quer amarrar todas as categorias de uma maneira a ter fontes diferenciadas. Não foi análise temática, tá? Eu acho que a grande questão foi esse processo de análise das entrevistas, ele foi um processo muito complexo, então foi feita toda a transcrição, depois eu fui marcando literalmente, de forma artesanal, vermelho e verde, aquilo que eram falas de sangue ou falas de prevenção. Depois, uma outra doutora já formada, ela fez a revisão, e aí a gente começou a categorizar. Então, foi muito mais olhar para a fala, muito mais do que olhar para a temática, tá? A última pergunta que eu entendi que foi feita. Eu justamente eu fui fazer a tese sobre burnout justamente para tentar fazer um contrapeso entre empresa e pessoas, né? Porque, assim, a grande questão que foi a análise de todas as entrevistas é o que você faz durante a semana depois que você sai da empresa. E aí, justamente, tiveram vários relatos de perda de energia severa, que eu chegava em casa só dormia, ia chorando para o trabalho, voltava chorando, né? E aí, à medida que as discussões, elas também aconteciam, né? Ok, terminei a entrevista, vem cá, vamos falar então agora sobre o que você pode fazer. Então, eu acho que é muito difícil, dentro do papel de RH, a gente falar assim, tá, como que você chega dentro da empresa? Porque as pessoas também chegam num nível de exaustão pela vida num país em desenvolvimento, numa metrópole como São Paulo, com uma série de problemas econômicos, familiares, que também não dá para a gente colocar a empresa como a principal vilã. Tá? Eu posso citar um exemplo de um caso, dentro desses 163 respondentes, tinha um caso de uma jovem que ela pontuou altíssimo na burnout, e você falava assim, como? Uma menina de 20 anos pontuou altíssimo em burnout. E aí você vai conversar e você vai entender, porque eu conheci a história também depois, num outro contexto. Tinha depressão, remédio tarja preta, tinha tentativa de suicídio por trás, né? Tinha o pai que estava passando por câncer. Então, essa parte, ela é muito delicada. Eu acredito que, assim, eu entendo a sua fala e eu, como RH, eu procuro também falar, olha, turma, vai, toma cuidado, se cuida durante a semana. Mas também, do outro lado da moeda, como as pessoas chegam, elas também chegam muito afetadas. E aí, o que vem primeiro, né? O que a pessoa está fora de casa ou o que a pessoa está dentro da empresa. Então, é uma dinâmica muito complexa e por isso, mais uma vez, a gente retoma na fala, já estou terminando, que a Andresa sinalizou, né? A gente retorna na fala de a importância de ter claro que é um processo de multifatorial. Eu não falei isso anteriormente, mas todos os estudos trazem que tratar a burnout é multissetorial, né? É governo, é empresa, são médicos, é família, então é muito mais complexo do que a gente pode imaginar, tá? Fatores como depressão, essas coisas influenciam, sim, não é o mérito da questão, mas tudo isso influencia e pode potencializar a burnout. Perdão, Andresa, se passei aqui. Certo, né? Qualquer coisa a gente retoma no final, se sobrar um tempo, né, Débora? Porque sem dúvida é um tema interessante que tenho certeza que permeia não, né, não só os interesses de pesquisa, mas a vida de todos. Então, passamos Obrigada. para a próxima, que é a questão do segurança psicológica, né, no ambiente de trabalho. Então, podemos apresentar aí. O prof vai colocar o vídeo? Vai ser Eu vai ser acho que sim, apresentado acho que é o vídeo, né? É o Sim. vídeo, é a Eu Lohane? prefiro que já está bem organizadinho. Tranquilo, tranquilo. Vou colocar aqui. Olá a todos, é um privilégio poder apresentar o nosso trabalho no SEMEAD. Nós vamos falar um pouquinho sobre segurança psicológica no ambiente de trabalho e já contextualizando, esse é um estudo de caso numa empresa familiar bem tradicional na cidade de Porto Alegre, especificamente no segmento de bares e restaurantes.
É uma empresa que está na sua segunda geração, com o objetivo de profissionalizar a gestão como forma de melhorar a retenção dos colaboradores e também conseguir vantagem competitiva nesse segmento, que é tão difícil da gente se destacar, principalmente quando é uma lancheria, assim. O time é composto, então, por mim, Lorraine Miller, pela Letícia Bragnanolo e pela Francine Soares. Qual é a ideia? A segurança psicológica é um tema que vem ganhando força no mundo organizacional, mas entendemos também que ele já está bastante difundido nesse sentido. Sabemos que as organizações que promovem a segurança psicológica têm condições de ter uma vantagem competitiva e um seguro, um ambiente mais seguro e melhor de trabalho. Um outro ponto importante, ele também permite desenvolver equipes de alto desempenho e também buscar o engajamento das pessoas. É sabido que em bares e restaurantes, principalmente em bares, nós costumamos ter pessoas, uma força de trabalho com um menor nível instrucional e que o turnover ainda é bastante alto, então se entende que é uma ferramenta ou uma forma de se combater isso. Nesse sentido, qual foi a questão de pesquisa, né? O que significa olhar para a gestão de uma pequena empresa com a lente de segurança psicológica? E seria possível mensurar o nível de segurança psicológica percebida pelos colaboradores dessa pequena empresa e propor algumas estratégias de melhorias? Bom, diversos autores, já os clássicos, né, Kahn, Edmondson e outros, têm se dedicado a estudar esse tema, mas nós trouxemos também a Frey Morris, a Frances Frey é uma professora de Harvard, gostamos muito do trabalho dela, e ela complementa a definição quando traz que uma liderança aberta e inclusiva e uma cultura que valoriza a diversidade e incentive a colaboração fomenta também a segurança psicológica nos seus colaboradores. Então, além do que a Edmondson traz sobre segurança psicológica, nós acrescentamos o que a Francis e o que a Frey e Morris trazem, certo? E aqui é importante ter a compreensão do que é que ela traz nesse sentido, que é esse triângulo da confiança, que é baseado, então, na autenticidade, a transparência e a verdade daquilo que eu estou trazendo, quanto eu estou inteiro e realmente procurando transmitir a essência, mas mais do que a essência, estar presente com verdade naquilo, a transparência. A empatia, no sentido de entender o outro sem o julgamento, eu acho que é um contraponto importante, e a lógica da comunicação. Então, se eu consigo estar realmente presente e transparente, se eu consigo ser empático com o outro, mas a partir disso eu comunico com lógica, isso são diferenciais importantes. Sobre o método, né? Esse estudo é de vertente qualitativa, enquadrando-se como um estudo de caso exploratório e descritivo. Utilizamos 2 instrumentos, um qualitativo, que são as entrevistas semi-estruturadas, e o quantitativo, por que eu botei entre aspas? Porque nós temos apenas 9 colaboradores, então, obviamente que não é um estudo com uma amostra, nós queríamos apenas confirmar algumas questões que apareciam, e nas entrevistas, e por questões de tempo nós não conseguiríamos entrevistar os 9, né? Enfim, procuramos pegar pessoas que já estavam há mais tempo na organização, mas também a visão de quem recém tinha entrado, há pelo menos um trimestre, para ter sentido um pouco a cultura. Uma outra característica foi que nós pegamos pessoas de todos os setores da empresa, e nas dimensões que nós trabalhamos foi o clima do time, comportamento do time interno e externo, comportamento da liderança nas categorias de empatia, autenticidade, lógica, inclusão, aprendizagem, desafios e contribuição. Com relação aos resultados, né? De uma maneira geral, 7 dos 9 colaboradores entenderam que existia segurança psicológica. Obviamente, se percebeu pontos de melhorias e entendemos que um dos grandes ganhos foi eles se sentirem confortáveis para dizer aonde eles entendiam que havia essas oportunidades, e eu vou trazer isso logo em seguida. As dimensões do comportamento do time interno e externo apresentaram oportunidades de melhorias também.
A dimensão clima do time demonstrou que o próprio time, na sua organização interna, eles conflitavam e já buscavam soluções. As pessoas se sentiam acolhidas, inclusas e partícipes, mas foi interessante que eles trouxeram que algumas vezes eles ainda congelavam, por medo de como é que o colega ia entender aquilo, se aquilo ia ser bem aceito, se depois o grupo não ia ficar meio assim com ele, enfim. Trouxeram também uma satisfação com a liderança, a percepção da presença, e numa pequena empresa a gente sabe que o papel do líder, do dono, do gestor, do fundador é significativo, nas empresas de médio e grande porte também, mas num pequeno negócio parece que isso é ainda mais importante. Percebem abertura, acolhimento e reconhecimento, mas também trouxeram no reconhecimento uma oportunidade de melhoria verbalizada da seguinte maneira: às vezes falta um colega e aí a gente faz um esforço para conseguir estar junto aqui e parece que a gente só cumpriu a obrigação. Então, também de trazer a necessidade de um olhar da gestão um pouquinho mais cuidadoso sobre as formas de reconhecimento. Sobre conclusões, a pesquisa então revelou que sentiam a presença de segurança psicológica. As áreas de melhoria identificadas incluíam trabalhar um pouco melhor a comunicação eficaz. Então, como que eu consigo falar com o meu colega, dizer o que eu entendo que é necessário sem que isso danifique a relação? Ou seja, eu percebo a presença de segurança psicológica, mas se a gente fosse colocar uma graduação nisso, talvez não fosse o 9 e o 10, fosse uma percepção de que existe, mas até onde eu posso ir? O que eu posso melhorar e como que eu posso me sentir mais confiante e seguro nesse processo, né? Melhoria, então, da comunicação, ainda se trabalhar a resolução de conflitos e o encorajamento para pedir ajuda, né? Também apareceu uma questão de um colaborador sobre a não penalização de erros. E aí a gente identificou que era uma pessoa que recém tinha entrado e que talvez precisasse melhorar um pouco a questão do treinamento e do onboarding. A pesquisa ajuda a ampliar os estudos de segurança psicológica em organizações de pequeno porte, e a gente entende que muitas vezes o olhar acadêmico são para instituições já mais consolidadas. É importante destacar que em países em desenvolvimento, uma boa parte dos negócios que movimentam comércio e a economia são pequenos e médios empreendedores, que nem sempre têm o olhar acadêmico. E nós entendemos também que foi importante a aplicação do instrumento da Edmondson, acrescido da dimensão de relacionamento com a liderança, numa pequena empresa. Então, entendemos que aí a gente também teve alguns ganhos significativos. Era isso, agradecemos muito pela oportunidade e deixamos aqui à disposição também as referências bibliográficas que nós utilizamos. Certo, Lohane, obrigada, né? Obrigada, né? De forma síncrona e assíncrona, ao duplo, né? As duas. Até antes de abrir a palavra, Andressa, eu acabei sendo indelicada. Se tu tiver também considerações, né? Como também, se tu quiser fazer, fica à vontade, tá? Porque eu sei que, tá? Pelo amor de Deus, né? Fica também. Imagina, obrigada, prof, obrigada. Tá. Então, Lohane, eu agora com a tua apresentação ficou mais claro para mim, assim, deu mais clareza na questão do teu estudo. Essa questão, né, tu traz todo esse referencial teórico da segurança psicológica, que para mim não sou familiarizada com essa teoria, com essa lente, né, mas enfim, aprendi ali com o que tu estava trazendo. E aí, assim, né, empresa familiar, né, a gente sabe, né, que família é um caldeirão de loucura. E aí, o caldeirão de loucura, já sem o contexto de sem empresa, já é difícil. E no contexto de empresa, eu acho que. Então, assim, eu fiquei pensando assim, será que também não tem uma certa. Tô provocando aqui. Será que não tá romanceando um pouco, não tá adorando um pouco a pílula? Será que não. Porque a gente sabe, né, nos estudos de empresa, de empresa familiar, que tem muitos conflitos, né? As próprias. Tem até série, né? Séries no streaming, na Netflix, né, o Succession, enfim, falando quanto que sucessões, que
coisa, é um caldeirão, assim, é um jogo de poder, enfim. Então, fiquei pensando o quanto que talvez não seria. E aí, bom, vou seguir falando porque eu quero chegar num outro ponto, que é assim, né? No teu trabalho eu não tinha, não pode ser que meu olho não tenha pego, mas tu apresentava como quali, mas com uma escala quanti. Então eu pensei, bom, meu trabalho é quanti. E aí depois agora tu falou no vídeo que teve 5 entrevistas, 7 entrevistas semi-estruturadas, enfim. Eu acho, de qualquer maneira, que seria quali e quanti, no meu entendimento. Acho que não seria só quali, porque tu tem ali um questionário que foi uma escala ali e tu apresenta esses, digamos, esses resultados mais quanti, assim. E também fica uma outra pergunta que também é uma sugestão, uma provocação, sempre na ideia de construir, né? Será que talvez não seria mais interessante ter ido de ir atrás desses 9 colaboradores e falar com todos eles, já que são só 9? Tipo assim, chamar ali, sabe, fazer cada uma, né? E aí, porque eu acho que de repente esses conflitos e que podem sim conversar com essa tua teoria de segurança psicológica, talvez possa ter mais, sei lá, pode trazer mais riqueza, porque até mesmo na tua fala tu disse assim, alguns congelam. O que é congelar? Eu lembrei do burnout. O que é congelar? Porque é uma linguagem tua, é uma construção tua, eu digo tua, né, não é algo que para mim o né, eu entendo, mas o que na linguagem dele significa congelar, né? Pode ser, né? Então acho que tem, né? Assim, acho que tem aí um fio que pode ser interessante. Então, e aí eu terminei com a pergunta aqui das minhas anotações. Poxa, mas uma empresa familiar sem conflito, assim, né? Acho que tem Bom, aí. Mas é isso. não, Agradeço vamos lá, vamos e lá. Eu obrigada. super agradeço, tá? E aí tem que trazer alguns pontos. Então, eu vou começar pela questão quali e quanti, tá? O trabalho, ele é, no meu entendimento, ele é quali, porque 9 pessoas não me dá nenhuma condição de fazer um trabalho quanti. Ele foi escrito a 3 mãos. Então, é uma orientanda minha e uma outra colega colocou no template do SEMEAD, e foi aí que deu a discrepância. E, obviamente, que eu peço desculpas, eu não tive o tempo de fazer a revisão, e quando eu fui preparar a apresentação, eu digo, ops, bom, aí já foi, eu digo, quando acontecer a apresentação, eu reforço isso. Então, no meu entendimento, ele era quali, né? E a parte quântica, ela tinha por objetivo simplesmente consubstanciar um pouco do que estava aparecendo lá. Essa era a ideia inicial, tá? Então, por isso que eu reforcei na apresentação a questão qualitativa, tá? Eles estão na segunda geração. O que quer dizer isso? Os pais se afastaram do negócio, eles estão numa espécie de conselho. A filha assumiu as 2 lojas da empresa e ela trouxe uma consultoria externa para começar a profissionalizar o processo, porque ela foi nossa aluna na graduação dentro da PUC, se formou agora e esse foi o trabalho de conclusão dela. Então, nesse sentido, eu entendo que ainda tem, mas eu percebo claramente assim a autoridade que ela tem para fazer as coisas acontecerem. É uma empresa familiar no sentido de que eu tenho ainda os pais participando do conselho, mas eles não estão intervindo mais na gestão. E que ela está tendo a alçada para profissionalizar, mas eu não me atrevi a dizer que é uma empresa totalmente profissionalizada, porque eu entendo que eles estão em processo, né? Então, foi um pouco dentro dessa leitura, tá? Por que a gente não fez a entrevista com todo mundo? Porque não ia dar tempo no prazo que ela tinha. Mas sim, eu concordo com isso. Então, o que me pareceu legal de trazer? Bom, eu acho que se acrescenta na teoria no sentido de que a gente traz a posição da liderança para esse processo, que é uma coisa que a Edmondson não aborda muito, mas que ele pode ser muito mais explorado a partir disso, né? Mas era o que era possível naquele tempo que a gente tinha. Então, bom, entre o perfeito, o ideal e o possível, era o que a casa oferecia. Eu digo, bom, vamos embora, né? Aliás, uma informação importante, eu recém comecei meu doutorado, né? Então, eu estou começando a brincar com esse assunto, né? Mais ou menos isso.
Perfeito, Lohane. Não é, e é como eu disse, são apenas considerações, né, que eu fui, ao ler o trabalho, eu fui fazendo na conversa comigo mesma, né? Andressa, não sei se tu gostaria de acrescentar algo, alguma questão, os demais também, né, enfim. É bem bacana o trabalho da Lohane, parabéns, viu, Lohane? Parabéns pela Débora também, né, pela apresentação anterior. Quando eu li o trabalho da Lohane, assim, a questão que me veio é parecido, vai na mesma linha que a professora Rosana, né? Quando a gente pensa em empresa familiar, a gente pensa nesses conflitos que são naturais, né? Na questão da relação de poder também, né? Eu mesmo já prestei consultoria numa empresa familiar e eu senti na pele isso, assim, como é difícil, né, você levar algo profissional ali numa empresa familiar, porque sempre tem, né, o temperamento do dono, enfim, o pessoal meio que mistura mesmo, né, com o profissional. E aí eu fiquei pensando, né, estudar segurança psicológica, né, que é você se sentir seguro num ambiente que já passou por uma profissionalização, né? Vamos dizer, não que toda empresa familiar não seja profissional, mas assim, se num ambiente totalmente profissional, né? Numa empresa, até numa gestão mais contemporânea, existe essa insegurança de você falar o que você pensa, né? Você primeiro vai tateando, vai sentindo o ambiente. Eu fico imaginando isso dentro de um ambiente em que tem essa questão mesmo, né, das relações ali familiares, meio que permeando tudo aquilo ali. Então eu pensei, assim, o grande desafio, né, Lohane, de você realmente, quando você colocou a questão do funcionário, né, eu fiquei imaginando quanto que esse funcionário realmente colocou as suas percepções reais, né, ou de repente aquilo que o dono queria ouvir, não sei a proximidade, né, dessa liderança com esse pessoal. Me permite, Andressa, essa foi uma outra razão pela qual a gente achou que algumas coisas que não aparecessem na entrevista poderiam aparecer no instrumento escrito, por eles se sentirem mais seguros. E quando eles falaram congelar, e preciso dizer assim que foi contratada uma pessoa externa à empresa para fazer toda a aplicação. Então, eles tiveram o cuidado de que essa pessoa foi inserida no contexto, começando um trabalho de consultoria, para que os colaboradores tivessem a possibilidade de se acostumar um pouco e depois foi feita a coleta de dados. Então, esse eu achei que era um ponto significativo, assim. Tinha um desafio extra que nos preocupava muito, que foi aquilo que eu falei. Quem é que geralmente vai trabalhar em bares e restaurantes, né? A exceção que tu tenha lá uma estrela Michelin, tu vai ter aquele pessoal de lancheria, é o que sobrou de força de trabalho. Então, aquele que não foi aceito na construção civil e não conseguiu ser Uber, ele vai para ser garçom, entende? Então, tem um desafio extra aqui, que é o nível de instrução e o alto índice de turnover. E é uma coisa que a gente não olha muito do ponto de vista da literatura, né? Tu encontra pouquíssimo estudo para olhar para essa parcela de trabalhadores que fica muito desassistida também. Então, para a gente isso era um desafio extra. E aí, bom, concordo com tudo que vocês estão trazendo, tá? Eu acho que são pontos que precisam ser cuidados e imagino que numa ampliação desse estudo, nossa, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso e pensar num protocolo que nos ajude, talvez, a pelo menos minimizar ou transparecer se isso acontecer. O congelar veio da seguinte maneira. Aí eu vi o erro. Daí eu pensei em falar. Daí eu fiquei na dúvida se eu devia. Daí depois eu falei. Entende? Gente, assim, a frase é exatamente assim. Tu percebe que não tem uma elaboração de pensamento, né? Enfim, vocês... Sim, é Não, nesse sentido mesmo. não, é perfeito. Eu acho que assim a gente passa para a próxima Sim, apresentação, isso né? que eu ia falar, que a gente já está no tempo. Não, e aí qualquer coisa a gente retoma aí para fazer mais uma rodadinha, uma rodada de conversa aí, de troca, tá, Cleidinal? Então, não sei se tu vai no estilo livre, tu vai passar vídeo, escolhe aí qual é o que tu quer. Eu vou falar com a Andressa para passar o vídeo e depois eu faço as complementações, tá bom? Tá, joia. Já vou colocar, tá?
Olá, me chamo Enzo Marques Miranda e estarei apresentando o trabalho Ideologia Gerencialista e Adoecimento Mental, reflexões e evidências das negligências organizacionais. O trabalho tem como autores Cleidinaldo Aparecido Dias, Matheus Vitor Pereira de Abreu, Enzo Marques Miranda, Gabriela Almeida Ferreira de Jesus e Mel Caroline Medeiros Oliveira. O ambiente de trabalho contemporâneo tem sido caracterizado por uma busca incessante por produtividade e eficiência, uma tendência que é promovida pela ideologia gerencialista, somada às novas abordagens gerenciais voltadas para a supereficiência humana e a exploração do domínio psicológico. Esse estudo, portanto, se justifica pela necessidade de aprofundar a compreensão das repercussões psicossociais inerentes a essa abordagem voltada à maximização do desempenho. Dessa forma, a pesquisa tem como fito a promoção de uma perspectiva reflexiva e analítica sobre o modelo gerencialista de busca pela produtividade e os impactos que causa na saúde mental dos trabalhadores. Tem-se como problema de pesquisa como as políticas organizacionais baseadas na ideologia gerencialista, são discursivamente negligenciadas pelas organizações e acabam por influenciar o bem-estar psicológico dos trabalhadores e contribuir para o seu adoecimento. No referencial teórico foram abordados os temas trajetória do desenvolvimento do trabalho e ideologia gerencialista e produtividade, desempenho, impactos no bem-estar psicológico e na saúde mental dos trabalhadores, discutida sobre a perspectiva dos trabalhos desses autores. Quanto ao delineamento metodológico, a pesquisa assume uma natureza qualitativa. Afinal, os dados foram coletados por meio de 11 entrevistas semi-estruturadas, realizadas à distância com gestores de recursos humanos de diferentes organizações. As entrevistas foram gravadas utilizando os softwares do OBS Studio, preservando tanto o áudio quanto o vídeo para análise mais completa. No entanto, para o escopo específico deste estudo, optou-se por utilizar dados provenientes de apenas quatro entrevistas. Desse modo, o corpus textual gerou 3 eixos temáticos, que foram analisados sobre a luz da metodologia da análise do discurso crítica de Fairclough. Sendo estes: o eixo 1 concentra-se as reflexões sobre as características do trabalho contemporâneo e a performance do gerencialismo. O eixo 2 se conduz para a romantização e negação das pressões organizacionais. E no terceiro e último eixo, enfatiza a negligência ao adoecimento mental. As categorias das análises incluíam modalidade, coesão, metáfora, transitividade, avaliação, interdiscursividade e intertextualidade, como estão descritos no quadro que é um produto adaptado de Ramalho e Rezende, 2011. Para análise de discussão, é importante ressaltar que em todos os eixos foram discutidos vários excertos. Entretanto, para fins da apresentação, serão discutidos apenas um excerto por eixo. No primeiro eixo, que se trata das características do trabalho contemporâneo e a performance do gerencialismo, o eixo A, o gerente reflete as características de um ambiente organizacional hipermoderno, pautado pela ideologia gerencialista que enfatiza o desempenho, a qualidade e a competitividade. O locutor expressa uma expectativa de alta performance por parte dos trabalhadores, suavizando o uso da palavra exigir e adotando uma linguagem de colaboração, conforme é explicitado pela frase: eu não sei se usarei a palavra exigir, mas juntos nós esperamos uma alta performance. Essa abordagem cria uma ilusão de participação e consenso, enquanto as demandas de desempenho continuam elevadas. O discurso reforça a pressão por produtividade e excelência, ignorando os impactos emocionais e psicológicos que essas exigências podem causar na equipe, comprometendo o equilíbrio entre bem-estar e trabalho. No eixo 2, romantização e negação das pressões organizacionais, o excerto 3, o gerente evidencia as negligências organizacionais do gerencialismo, destacando a romantização da pressão organizacional. Ele inicia sua fala reconhecendo a pressão no trabalho, a qual associa a um fator positivo, que tira os colaboradores da zona de conforto e os impulsiona ao crescimento. Ao empregar expressões como ainda bem, ele transforma a pressão em um elemento de satisfação, ignorando a tristeza que essa pressão pode causar aos funcionários, refletindo uma
negligência organizacional. A relação entre causalidade apresentada pelo gestor sugere que a pressão é necessária para evitar a zona de conforto, uma ideia comum em discursos motivacionais de coaching. Ele considera essa pressão como essencial para o sucesso profissional, caracterizando a saída da zona de conforto como um caminho para se tornar uma pessoa melhor, mais competente e mais competitiva. Esse discurso ilustra o controle psíquico utilizado para seduzir os funcionários, vinculando o sucesso ao trabalho e desconsiderando os potenciais efeitos negativos da pressão. No eixo 3, a negligência, o adoecimento mental e naturalização das exigências organizacionais, o excerto E, o discurso aborda implicitamente a banalização do cuidado com a saúde mental dos trabalhadores nessa empresa, ao mencionar que se alguém foi atropelado e não teve nenhum arranhão, deve agradecer a Deus. O autor sugere que as lesões físicas são a única forma de sofrimento que uma pessoa pode enfrentar. Isso pode ser interpretado como uma crítica à falta de atenção dada ao adoecimento mental dos trabalhadores. Assim, o interlocutor, em um primeiro momento, explora por meio de uma imperdiscursividade o discurso religioso. Agradece a Deus porque você não teve um arranhão, ignorando os fatos do acontecimento com uma fala apelativa à religião. Vê-se que, a partir da categoria escolha lexical expressa no termo pressão, ou mesmo da ênfase na pressão como algo positivo, pressão boa, como um bom e uma avaliação, e pode ser interpretada de duas maneiras, como um incentivo para superar desafios, mas também como um alerta para possíveis efeitos negativos sobre a saúde mental. Dessa forma, a pesquisa mostrou que os ambientes de trabalho com cobranças exacerbadas e as relações de poder assimétricas contribuem para o sofrimento dos trabalhadores e que a romantização das pressões organizacionais se apresenta como uma narrativa perigosa que valida a cultura do esgotamento e o imperativo da ideologia gerencialista. Assim, os movimentos de organizações de conscientização sobre a temática não são suficientes para combater essas condições objetivas inerentes ao pleito do direito à saúde dos trabalhadores, conforme postulado por Kodo. É imperativo que se abordem essas questões para garantir que os trabalhadores sejam tratados com justiça e tenham acesso a empregos que proporcionem um senso de propósito e identidade e que sejam capazes de manter uma boa saúde física e mental. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas. Certo. Não foi o Cledinaldo que apresentou, foi o Enzo, eu acho, né? Foi o Enzo, foi o terceiro autor do trabalho. Perfeito. Tu gostaria de acrescentar? Tu disse que queria fazer alguma consideração, Cledinaldo? Se for alguma coisa breve, pode. Vou fazer só uma consideração breve. Esse trabalho, de alguma forma, ele vai numa contraposição em relação aos trabalhos apresentados, né? Uma perspectiva, não é que o conteúdo, o tema é o mesmo, mas a abordagem ela se torna diferente. Então, ele parte justamente da parte dessa negligência organizacional em relação ao adoecimento mental no trabalho, esse processo de romantização que as empresas, os gestores adotam, né, para amenizar. Né? E eu vou bem, acho que foi o trabalho da Débora que comentou, e você fez, a Rosana comentou, mas será que isso não é uma condição de sair do espaço do trabalho, uma vez que o que adoece também é o trabalho? Né? E o que eu ia complementar é justamente isso. Né? A fundamentação teórica, a base teórica que sustenta esse trabalho é uma condição. Ele não é da psicodinâmica do trabalho, ele é da sociologia clínica, né? Então, com o Gaulejar, a escola da Paris 7, francesa, e exatamente a condição. Não é apenas o trabalho que adoece. Nós somos seres complexos, vários elementos adoecem. E os grandes indicadores é quando esses fatos acontecem dentro do trabalho. Eu posso ter perdido o pai, eu posso ter terminado com a namorada, com o namorado, eu posso ter outros problemas, mas o reflexo daquilo no trabalho é exatamente por causa da pressão que o trabalho exerce, a condição de sustentabilidade que o trabalho dá ao sujeito,
a identidade que o trabalho dá ao sujeito, né? Estou comentando isso só para a gente poder, de repente, abrir as suas discussões, né? E nesse lado diferente, né? De olhar a mesma situação, né? Mesmo olhando pelos gestores, a visão dos gestores de gestão de recursos humanos. Certo, Reginaldo, eu só gostaria então de comentar o teu trabalho antes da gente abrir, porque tu estava se dirigindo também a Débora e tal. Só vou, porque eu quero só para ser justa, né, com todos e rapidamente, né, também não sei se a Andressa gostaria de falar, mas o que eu anotei aqui, né? Sim, eu acho, né, também lembrando que a gente sempre pode escolher a lente para olhar o trabalho, né? Então, as lentes que a gente usa, sim, a lente que tu está usando, né? Inclusive, tu cita autores que foram colegas meus na escola de administração aqui da URGS, né? A própria Valmira Pitinini, Sidney Rocha de Oliveira, né? São pessoas, enfim, que eu conheci. E aí, assim, né? Eu acho que traz eu sempre. Nunca é demais falar do gerente introjetado dentro de si, né? Aquela gente não precisa mais do olhar do gerente te olhando, né? E aí também conversa muito com o trabalho remoto, né? Não precisa do gerente ali me observando. O gerente está dentro de mim, tá? Né? Eu não preciso mais. Então, o trabalho, a gente não precisa se preocupar, mas o trabalho remoto, a pessoa não vai trabalhar. Não vai trabalhar porque ela está com o gerente dentro dela, né? Com essa pressão para resultados. Enfim, acho que é um comentário que não é só para ti, mas para todos também, né? Indo para o teu trabalho, né? A questão ali no artigo, vocês se baseiam, vocês citam o Malhotra para falar de pesquisa quali. O Malhotra, vocês sabem que ele é muito mais do marketing, pesquisa de marketing. Acho que dá para buscar, já que vocês estão citando De Gaulle, né, De Jure, vamos buscar um autor aí de pesquisa quali que não seja o Malhotra. Acho que acho que casaria melhor, tá? Uma sugestão, tá? E aí, assim, ó, eu pesquei isso né, na minha leitura, que foram 4 entrevistas que foram realizadas com 4 pessoas, porque não me ficou claro quantos foram entrevistados, né, nessa análise crítica do discurso, né? Eu entendi que são 4 de empresas diferentes. E aí, assim, de novo, né? Eu acho que a pesquisa qualitativa ela não diz um número mínimo, né? Ela não tem um cálculo amostral para dizer quantos, né? Mas a gente sabe que tem um mínimo de saturação para poder encontrar, né? Assim, para poder começar a produzir alguma categorização, né? Enfim. Então, não sei, foi o que eu percebi ali. Então, acho que dá para expandir essa coleta de dados para mais entrevistados, né? E uma coisa curiosa, né, que tem um pedaço do texto que vocês criticam o termo colaboradores, mas vocês mesmos usam colaboradores em um outro pedaço. Então, de novo, é o quanto que a gente também está impregnado daquilo que a gente critica, né? O quanto que a gente, né, é um exercício, né, que eu acho que é todos nós, né, a gente, é o quanto que tá que escapa, né, que escapa a nossa, mesmo com todo rigor e cuidado, né? Eu acho que essa era a minha fala, né, pensando o teu trabalho, né, são autores que eu tenho alguma conversa, eu já trabalhei particularmente lá há muito tempo atrás com análise crítica do discurso, então eu conheço as categorias que foram intertextualidade, tudo, eu tenho algum conhecimento, assim, né, porque eu já fiz, mas eu acho que seria isso, né, da minha fala para abrir para os colegas. E, Andressa, não sei se tu gostaria de complementar algo. Bem bacana também, todos os trabalhos, né, bem bacanas, temáticas assim que eu particularmente me interesso muito. E nesse trabalho especificamente sobre essa ideologia gerencialista, né, na verdade as temáticas todas estão interrelacionadas, né, tanto que aqui o Cleidinaldo citou o trabalho da Débora, enfim, a gente também pode citar o da Lohane, do Péricles, enfim. Essa questão do microgerenciamento também, né, que a gente traz, essa questão dessa ideologia gerencialista, né, que tudo isso aí, com certeza, impacta, assim, no desempenho do funcionário, do colaborador, seja lá, né, como a gente vai denominar, mas são temáticas aí que precisam, sim, né, ser colocadas em pauta para discussão, porque existe acho que foi no trabalho, foi até o Cleidinaldo que colocou, né, romantizar aí, né, essas relações, né, líder e liderado dentro das organizações. Então, assim, muitas questões que estão ali, de repente não são colocadas ali, né, para discussão, e acabam afetando aí, né,
a saúde mental, a qualidade de vida no trabalho, a segurança psicológica, enfim. Então, são temáticas bem interessantes e acredito que todos os trabalhos aqui trazem, de alguma forma, uma contribuição e que a gente tem uma agenda bem bacana aí, né, que a gente pode pensar em diversas discussões, aí, ampliar aí essas discussões, né, em trabalhos futuros, né. Então, só tenho que parabenizar a todos, professora também, aqui, Rosana, super contribuiu com todos os trabalhos. Vou deixar os outros colegas falarem também, né, que a gente tem pouco tempo. Fiquem à vontade aí. Se sobrar mais algum tempinho, eu falo mais um pouquinho. Cledinaldo tá mudo, tá mudo. É só comentar com relação ao Malhotra, colocar as duas mãozinhas do macaquinho aqui no rosto, foi um lapso. Porque a intensificação do trabalho exatamente causa esse tipo de falha. Também, discursivamente, a gente tenta desapegar dos conceitos, né, dos parceiros e dos colaboradores. A gente tenta, justamente a academia vai mudando o nosso conceito, mas a gente não consegue tirar aquilo que é estrutural, né? Muitas vezes, principalmente por ser da área de administração, e você ousar ir lá para a sociologia clínica e falar sobre isso, né? Então, a gente traz muito vício da nossa própria prática de gestão de pessoas, isso eu acho que quase sendo natural, né? Com o tempo que vai fazendo. Mas a observação que eu ia fazer em relação ao número de entrevistas, na verdade, foram 11 entrevistas com empresas de grande porte. Só que no trabalho, como pegou o excerto só de uma parte do material, então os excertos que constam dentro daquele trabalho são só 4 entrevistas. O trabalho todo foram 11 entrevistas com um volume muito grande de informações. Entrevistar e transcrever dá muita informação, né? Só que como os excertos que foram tratados no artigo referiam apenas 4 entrevistados, então nós consideramos que colocou-se lá que foram 4 entrevistados e dá a impressão, de fato, ao ler, de que foram apenas 4 entrevistas, mas são apenas 4, os excertos de 4 entrevistados é que constam ali, né? Só para título de observação, mas valeu porque cabe essa correção lá no artigo. Porque faz toda a diferença, né? 11 e 4 Muda toda. muda de figura, né? Não, eu acho que, enfim, né? Eu acho que tem muita riqueza, né? Aqui, e aí eu só também queria só que eu fiquei pensando uma coisa que a Débora trouxe, né? Porque tu disse em algum momento, porque eu levei muito pau ali na minha qualificação, alguma coisa porque era quali, tu falou alguma coisa nesse sentido, né? Fui muito criticada e tal. Às vezes, Débora, é muito uma questão de encontrar a tua turma, porque tem turmas, sabe? Tem turmas, inclusive tem diurnos de grande impacto. Inclusive, eu estou tentando aqui, inclusive, depois daqui eu vou seguir trabalhando num que eu tenho que mandar uma segunda rodada, que é um diurno com um fator de impacto, e ele basicamente meu trabalho é todo quali, né? Então, assim, eu acho que às vezes é poder encontrar nossa turma, né? Não se apegar tanto, né? Enfim, eu tô falando aqui para além, né, da questão da discussão da sessão em si, né? Mas me chamou a atenção essa tua fala, assim. E eu acho que e uma outra questão, né? Eu acho que tem no linguajar né? Agora lembrei também da Lorraine com congelar, e tu falou da pressão boa, né? Eu acho que essa riqueza que o entrevistado, né? Que ele traz, né? Que a gente escuta, né? Que é a pressão boa, né? Ou, né? Eu acho que é nesses momentos que a gente consegue desdobrar algo, né? A meu ver, para também para né, para achados de pesquisa, né? Eu acho que seria essa mais enfim, um comentário. Não sei se vocês gostariam de, né? Abra a palavra para quem quiser, enfim, falar. Eu queria fazer um comentário. Obrigada pelo comentário de todos também, alguma menção do trabalho. Realmente, eu acho que para quem começou a fazer trabalho científico, eu me senti muito pressionada a ir para a academia quantitativa, né? Só que eu acho que isso faz com que o que fez mudar um pouco a cabeça foi
cada indivíduo é tão importante, né? Como que a gente dá voz para ele, que tem muito a ver com o que você está falando agora. Então, assim, como é que a gente dá voz para o indivíduo? Como que você extrapola o limite de uma estatística para você poder mostrar o fenômeno como ele acontece? Então, eu estou tentando achar realmente a minha turma, né? E eu acho que esses debates, eles trazem esse enriquecimento, traz esse fortalecimento de falar assim, vamos por esse caminho. Acho que o Brasil precisa ter mais investigadores que tragam pesquisas de alto nível e que publiquem também internacionalmente para que a gente dê voz, né? Mas eu me senti muito pressionada no primeiro ano de doutorado a ir para uma academia que colocasse as pessoas numa estatística, né? Então, obrigada pelo comentário e estar aqui com vocês me traz muito esse fortalecimento também como cientista, né? Assim, se me permitem, né, eu estou fechando meu segundo ano de doutorado, até estava comentando com o Péricles, né, que eu vou começar a pensar no que eu vou escrever o ano que vem com toda calma. E eu tenho percebido dentro do PPGAD da PUC, do Rio Grande do Sul, um espaço muito legal nesse sentido. A gente teve metodologia avançada de pesquisa qualitativa, e um olhar assim, não mais de um espaço de fala, mas de criarmos um espaço de escuta, partindo do princípio que voz todos têm, mas que se eu não tiver a escuta, a voz de pouco serve. Então, sim, eu percebo que existe essa pressão, principalmente quando a gente submete, né? E tenho para mim que as professoras ali têm muito mais condição de falar do que eu nesse sentido, mas eu percebo, gente, eu tenho trabalhado um pouco com a metodologia de história de vida. A riqueza que isso te traz não tem dado estatístico que supere, me desculpa. E quando tu traz um case ou um conjunto de cases baseado nas histórias de vida daquelas pessoas, que a tua plateia se conecta com aquilo, gente, a diferença ela é absurda de grande. Entende? Então, contra dados e fatos não tem argumentos. Numa linha positivista, sim. Mas eu te pergunto, e quando o teu sentimento coaduna com o sentimento do outro? Aí, bom, né? Aí tu convence qualquer plateia. Então, sei lá, minha pequena contribuição. Não, é o único comentário que eu gostaria de fazer a respeito da tua fala, Lorena, é que tu trouxe, né, tu mesmo trouxe a questão da história de vida, né? E de novo, aqui eu não estou defendendo que tem que ser qual ou quant, né? Eu acho que todos os métodos são válidos, mas eu vou te dizer que eu acho que às vezes a gente fica se prendendo em metodologias e lentes, achando que isso é o que o outro quer. O outro pode ser o orientador, pode ser o PPG, pode ser, enfim, pode ser a mãe, pode ser quem vocês quiserem colocar nesse lugar, né? E é muito, eu acho que é muito penoso quando a gente começa, e eu sei por experiência própria, né, que é muito penoso quando a gente faz algo que não conversa com a gente. Então, Lorena, tua fala mesmo dizia, vai falar com essas nove pessoas, né? Vai conversar com essas pessoas, marca lá um café. Te digo, inclusive, ambientes informais são muito bons, eu tenho experiência nisso. Inclusive, na minha tese, eu usei muito entrevista, entrevistei lá 30 pessoas, enfim, e eu consegui dados riquíssimos, pessoal, conversando num bar. A entrevistada que foi. E não porque ela estava alcoolizada, antes que alguém diga que eu estava alcoolizando o entrevistado, não estava, tá? Mas ela, lá na descontração, ela começou a soltar. E eu, claro, né, comecei respeitando, claro, a ética daquilo que ela estava disposta a divulgar ou não, né? Mas ali eu consegui dar vários saltos de análise que também tem isso, talvez pensar também esse ambiente que é muito que um questionário não vai conseguir traduzir, né? Então eu acho que fica aquele, né, o hashtag fica a dica aí, né? Mas de novo, eu acho que na salada de frutas tem método para todos os gostos, né? Então eu acho que seria isso, assim. Não sei se alguém mais Rosiana, diga. eu vou só, assim, eu sempre me sinto muito acolhido quando eu vou trabalhar com pessoas que despertam essa paixão pela pesquisa quali, que mostra que, poxa vida, eu tenho, mas o meu programa ele é ainda muito funcionalista, ele é muito fechado e tal. Né? A história da ciência, ela vem desse percurso mesmo.
e começa a romper. Muitos periódicos rejeitavam as pesquisas qualitativas, de fato, como a validação é mais difícil, o esforço é mais difícil, mas eu acho que é uma questão da gente, é do ser eu fazendo, você também trabalha com quali, a gente fazendo, a paixão que nasce, os resultados que geram, a praticidade que gera, que cria para a gente poder escrever. Então, assim, quando você fala assim, a gente tem que achar a turma da gente, e a Débora fala assim, eu estou me sentindo, eu usaria a palavra, eu estou me sentindo mais acolhida aqui, porque é possível fazer o que eu penso que pode ser ciência. A história de vida dá cada coisa maravilhosa, tudo da coisa muito linda, e é da dedicação, é desse esforço, e a gente tem que começar a validar isso, a gente tem que começar a reconhecer e encontrar mais nesse sentido, né? Escrever e dividir mais esse conhecimento a partir da pesquisa qualitativa. Acho que isso é muito rico. E, Débora, vai na fé, vale a pena, é muito importante, eu acho lindo a pesquisa qualitativa, o sentar, formal ou informalmente, você ouvir o sujeito, e todos aqui estão falando, de certa forma, de um processo de adoecimento, de um processo de sofrimento do sujeito. Então, quando você dá voz a ele, você alivia também um pouco dessa dor, você alivia um pouco, ele vê que tem alguém pensando por ele em outra perspectiva. Isso é bem interessante, vale a pena. Prof, só fazer mais um complemento, só assim, bem breve aqui. A questão do acesso também, né? A Lohane, eu acredito que ela teve ali, né, uma facilidade no acesso para a entrevista, né? Não sei se tem, né? Não sei se seria, mas isso é muito importante, porque é justo isso que o Cleitinaldo está colocando, né? A questão de você ir ali no peculiar, né? Fazer essa imersão e entender realmente. Eu fiz na minha dissertação análise narrativa, né? Fiz entrevista narrativa em profundidade, e assim, para mim foi tranquilo esse acesso, assim, sabe? Super acessível, e aí os participantes, eles falavam e ia abrindo, e, sabe? Eu nem precisava fazer muito esforço, era só ouvir. Mas, assim, uma riqueza, foram 28 entrevistas, com mais de 1 hora de entrevista, né? Cada participante. Então, assim, a riqueza, né, de uma pesquisa quali, assim, né? Que vai muito além, né, do que aquilo que de repente num quantitativo você tem ali, mas não consegue ir no peculiar, né? Não consegue ir na essência ali do fenômeno, né? Então é bem interessante. Todas as temáticas aqui eu acho que são bem pertinentes, né? Utilizar essa abordagem mais qualitativa, tendo acesso, né? E trabalhando esses dados e trazendo isso, né, nos estudos aí, é bem enriquecedor mesmo a discussão. Com certeza, e até assim, só lembrando, né, saiu agora, tem 2 semanas, né, toda essa discussão que está na Alemanha, que a Alemanha vai implementar lá 4 dias de trabalho, né, uma jornada de 4 dias, né, tudo bem, mas a Alemanha, pois é, mas então, eu acho que eles têm bastante estudo para decidir tomar essa decisão, porque talvez precise de tempo fora da empresa, né, provocando a Débora aqui. Talvez porque eles estejam vendo que, ó, do jeito que tá, precisa de tempo fora, né? Precisa de um tempo desse ócio, né? Ou daquilo que se quer fazer com esse hobby, essa espiritualidade, se é o que for, né? Então, eu acho que tem aí uma onda, e também falando do próprio NECA, também com o Péricles, né? Questão do trabalho remoto, né? Enfim, que também já conversa com essa ideia de, bom, existe a possibilidade de uma jornada menor, né? Por que não? Né? Eu acho que também fica aí para estudos futuros. Legal. E a questão do próprio burnout, né? Essa questão de home office, a gente mistura tudo, né? Não tem mais um horário para trabalho, um horário para cuidar da casa, lavar roupa, fazer o almoço, meio que fica tudo meio misturado, né? E aí vem, né, esse esgotamento, então é bem interessante mesmo. Só reforçando então, pessoal, tem um link ali para participar realizar a avaliação, a Débora já deu um joinha ali. Eu acho que a Débora queria falar algo, Débora. Não sei se Obrigada. É que eu não estou sabendo aqui como que levantava a mão, mas só queria fazer um comentário. Obrigada. Em relação ao que o Cleitinaldo também falou sobre a validação do trabalho como identidade, né? Eu acho que quando a gente fala sobre essa questão do colaborador precisar estar fora do ambiente de trabalho, eu tenho que me perguntar se eles querem também.
porque teve uma fala que me marcou muito na trajetória de RH, e não foi uma vez só, que é assim, eu prefiro lidar com todos os problemas complexos do meu trabalho do que com as dificuldades da minha família, é mais fácil. E aí, numa questão com o meu mentor do doutorado, a gente teve um dia que a gente conversou muito assim, cara, não se esconda no seu trabalho, não tem lugar mais perigoso que isso, né? Só que aí tem muito a ver com a fala do Cleidinaldo, assim, o trabalho para a pessoa, muitas vezes é a Débora da empresa tal. Então, é nisso que eu me questiono, e o trabalho do doutorado, assim, ele vai continuar, é para uma vida, né? E assim, eu quero entrar assim também na história de vida para entender, falar assim, por que tanto que você é politicamente correto você se esconder no seu trabalho, né? Politicamente correto você esconder as suas mazelas no trabalho. E aí isso faz com que você seja muito mais vulnerável a um processo de vitimização. Então, é aí onde que eu me preocupo. Tanto que eu me recordo uma vez uma fala de uma diretora de RH que ela falou assim: enquanto você tiver medo, você nunca vai colocar um limite na tua empresa, né? Você nunca vai colocar um limite naquela escravidão que você está vivenciando. Então, eu acho que também foi isso que me fez trazer essa fala, né? Jogando as cartas na mesa. E a importância de você ter um ambiente familiar que também te dê esse suporte. É difícil, eu me pergunto muito, assim, todas as críticas, as provocações, elas são muito válidas, assim. As pessoas precisam estar mais fora do trabalho, sim, mas elas querem estar mais fora do trabalho, elas estão dispostas a enfrentar a problemática também da vida pessoal. Então, eu acho que aí é onde que fica tudo muito complexo. Sem dúvida, eu acho que essa questão, né, talvez a pergunta que fique é que fora é esse, né? Que fora, né? Que fora seria esse? Sim, Obrigada, gente. certo. Andressa, eu te interrompi, diga lá do link, né? Não, sim, só reforçando para fazer avaliação. Também queria tirar um print, prof, para registrar aqui a nossa sessão, pode ser? Não sei se os demais que estão aí quiserem abrir a câmera para sair no print. Acho que dá para a gente fazer aqui. Aí, só um minutinho. Olha a pose. Aí, obrigada. Já feito. Certo, pessoal. Então, muito obrigada pela participação de todas e todos. Bons trabalhos, bons prosseguimentos aí com as pesquisas de vocês. E espero que tenham gostado. E a gente aí se vê nos próximos, se esbarra aí nos próximos congressos que tiver. Tá bom? Obrigada a todos, Obrigada. viu? Um Obrigada. Obrigado, abraço. Tudo gente. de Um bom. abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.